Pesadelos em Foco. Bem-vindos ao Pesadelos em Foco, o lugar onde as sombras contam histórias que você não vai esquecer. Hoje, trago um relato que vai fazer seu coração acelerar. É uma história que parece real demais, passada de geração em geração, sobre um objeto que não deveria existir. Prepare-se para a caixa dos sussurros. Se você é sensível, talvez seja melhor apagar as luzes ou deixar uma acesa. Vamos começar. Meu nome é Lucas e essa história é sobre a loja de penhores do meu avô. Um lugar que sempre pareceu preso no tempo. Cresci trabalhando lá, varrendo o chão empoeirado, organizando prateleiras abarrotadas de relógios antigos, joias sem dono e eletrodomésticos que ninguém mais usava. A loja ficava no centro de uma cidadezinha esquecida no interior de São Paulo, onde o cheiro de café queimado e as conversas dos velhos na praça eram a única trilha sonora. Meu avô, seu Armando, era o coração daquele lugar. Um homem de poucas palavras, mas com olhos que pareciam carregar segredos mais antigos que ele mesmo. A loja não era só um negócio. Era um museu de histórias. Cada objeto que entrava pelas portas de vidro rachado trazia um pedaço de alguém. Um anel de noivado vendido por desespero, uma máquina de escrever que guardava cartas nunca enviadas, um rádio que, bem, é sobre ele que vou falar. A loja sempre teve uma regra: se não explica, não toca. Meu avô repetia isso como um mantra, especialmente quando se tratava da caixa dos sussurros, um rádio antigo que ficava no canto mais escuro da loja, coberto por um pano amarelado. Ele nunca funcionava como rádio. Nunca tocou música, nunca sintonizou uma estação. Mas às vezes ele falava. Eu tinha uns 16 anos quando comecei a perceber que a caixa não era só um enfeite. Era 1998 e eu passava as tardes depois da escola ajudando meu avô. A loja estava mais vazia que o normal. E o calor do verão fazia o ar parecer grosso, como se você pudesse cortá-lo com uma faca. Foi numa dessas tardes que vi meu avô mexendo na caixa. Ele tirou o pano, limpou o pó do gabinete de madeira, escura com um cuidado que nunca usava em outros objetos. Os mostradores, com ponteiros tortos e vidro embaçado, pareciam olhos mortos. Ele não disse nada, mas vi seus dedos tremerem quando tocou o dial. Perguntei o que era aquilo, e ele só respondeu: algo que não devia estar aqui. Naquela noite, depois de fechar a loja, subimos para o apartamento acima do comércio. Era um lugar simples, com móveis gastos e um cheiro de naftalina que nunca saía. Meu avô pegou uma garrafa de pinga, serviu um copo para ele e sentou na cadeira, de balanço. A chuva começou a cair lá fora, tamborilando no telhado de zinco. Ele olhou para o vazio, como se estivesse vendo algo que eu não podia, e começou a contar. Essa caixa apareceu na loja em 1965, Lucas. Eu era jovem. Trabalhava com meu pai, seu bisavô e meu irmão, o tio Zé. A loja estava começando a decolar, mas a gente vivia apertado. Um dia um homem entrou. Era magro, com um sotaque carregado, talvez alemão ou polonês. Ele carregava essa caixa embrulhada num pano sujo. Disse que era um rádio, mas não era qualquer rádio. Era uma máquina de respostas. Meu avô tomou um gole da pinga e o copo tremeu na mão dele. O cara disse que a caixa falava com os espíritos, que ela podia responder qualquer pergunta desde que você pagasse o preço. Ele não explicou direito, mas meu irmão Zé ficou fascinado. Meu pai, desconfiado, quis mandar o homem embora, mas Zé insistiu. Pagamos 300 cruzeiros, uma fortuna na época. O homem riu, como se soubesse de algo que a gente não sabia, e foi embora. No dia seguinte, Zé testou a caixa. Ele abriu uma portinhola no topo, onde havia um prato de metal com bordas gravadas em símbolos estranhos. O homem tinha dito que precisava de um pouco de você para fazer a caixa funcionar. Zé cortou o dedo com um canivete e deixou o sangue pingar no prato. A caixa estalou como se tivesse ganhado vida. Os mostradores acenderam num tom azul esverdeado, e uma voz grave que parecia vir de dentro da madeira falou: faça sua pergunta. Zé, meio rindo, perguntou quem ia ganhar o jogo do Palmeiras contra o Corinthians. A voz respondeu clara, como o dia: Palmeiras 3-1. E no domingo,
O jogo terminou exatamente assim. Meu avô disse que Zé ficou obcecado. Ele começou a usar a caixa para tudo: apostas em corridas de cavalo, resultados de loteria, até para saber se a namorada dele estava traindo. Cada pergunta exigia mais sangue e Zé não se importava. Ele cortava os dedos, os braços, até a palma da mão. A loja começou a lucrar como nunca, mas meu avô sentia que algo estava errado. A caixa não dava respostas de graça, Lucas. Cada vez que Zé usava, ele mudava. Ficava mais pálido, mais magro. Os olhos dele pareciam vazios, como se algo tivesse sugado a alma dele. E tinha o cheiro. Um fedor de ferrugem e podridão que vinha da caixa mesmo depois de limpar o prato. Meu avô parou de falar por um momento. A chuva lá fora parecia mais alta, como se quisesse abafar as palavras dele. Uma noite Zé desceu para a loja sozinho. Eu acordei com um barulho como um gemido baixo vindo do andar de baixo. Desci e vi ele na frente da caixa, com o rosto tão perto do gabinete que parecia que ia beijar a madeira. Ele estava sussurrando, mas não era com a gente. Era com ela. O prato estava cheio de sangue mais do que um corte normal podia dar. Perguntei o que ele estava fazendo e ele virou para mim com um sorriso que... Meu Deus, Lucas, aquele sorriso não era humano. Zé tinha perguntado à caixa algo que ninguém deveria perguntar. Quando eu vou partir? A caixa ficou em silêncio. Por um tempo depois respondeu numa voz que parecia várias vozes ao mesmo tempo. Quando você der tudo. Zé não explicou o que isso queria dizer, mas a partir daquela noite, ele mudou. Parou de comer, de dormir, passava o dia na loja, falando com a caixa, cortando a pele até os braços ficarem cobertos de cicatrizes. Meu avô tentou esconder a caixa, mas Zé sempre achava. Era como se ela o chamasse. As coisas pioraram quando minha bisavó, Dona Clara, começou a ficar estranha. Ela tinha Alzheimer e vivia num quartinho no apartamento tricotando o dia todo. Meu avô e Zé se revezavam cuidando dela, mas Zé começou a passar mais tempo com a caixa do que com a mãe. Uma tarde, meu avô foi comprar um lote de móveis antigos numa cidade vizinha e deixou Zé tomando conta. Quando voltou, a chuva caía tão forte que a rua parecia um rio. Ele subiu para o apartamento e sentiu um cheiro que nunca esqueceu. Um misto de sangue e algo podre, como carne estragada. Zé estava na sala, sentado no chão com a caixa ao lado. O prato de metal transborda de um líquido vermelho escuro e as mãos dele estavam cobertas de crostas secas. Ele balançava para frente e para trás, murmurando: Hoje é o dia. Meu avô olhou ao redor e percebeu que Dona Clara não estava no quarto. Ele gritou pelo nome dela, mas Zé só repetia. Ela tinha que ser. A caixa pediu. Meu avô correu para o quarto da mãe e encontrou a cama vazia. No chão, havia marcas de arrasto, como se algo tivesse sido puxado. Ele seguiu as marcas até o porão da loja, um lugar que ninguém usava porque era úmido e cheio de mofo. Lá, ele viu algo que o perseguiu pelo resto da vida. Não vou descrever, porque meu avô nunca conseguiu falar disso sem chorar. Só sei que Dona Clara não estava mais lá. E no porão, escondidos atrás de caixas velhas, havia outros sinais de pessoas que também tinham ido embora de forma parecida. Meu avô voltou para a sala, com o coração na mão, e viu Zé, ainda falando com a caixa. Ela disse que eu precisava dar o que mais amava. Só assim eu saberia. Meu avô tentou arrancar Zé da caixa, mas ele parecia possuído. Pegou uma faca e avançou contra meu avô, gritando que a caixa precisava de mais. Meu avô, desesperado, empurrou Zé, que caiu e bateu a cabeça. Ele não se levantou. A polícia veio, levou a caixa e os restos do que encontraram no porão. Meu avô foi interrogado, mas ninguém acreditou na história da caixa. Disseram que Zé tinha perdido o juízo, que ele era perigoso. Meu avô nunca, mas foi o mesmo. Ele guardou a caixa num cofre no fundo da loja, trancado com cadeado, e me fez prometer que nunca a abriria. Anos depois, quando meu avô partiu, herdei a loja. O cofre ainda está lá, no canto do porão. Às vezes, quando estou sozinho, ouço coisas. Sussurros como vozes abafadas, vindas de trás da porta trancada. Já pensei em abrir,
em ver se é verdade, mas aí lembro dos olhos do meu avô, do medo que ele carregava. Não sei se a caixa ainda funciona, mas sei que não quero descobrir.